Boa noite. Hoje o nosso grupo vai falar um pouco sobre o tema senhoriagem. Os integrantes sou eu, Bruna, Diego, Jennifer, Juliana e Matheus Guilherme. Nós iremos abordar todos esses conceitos, então desde conceito e contexto histórico até senhoriagem e o financiamento da dívida pública. Oi, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o conceito, que é parte do contexto histórico. Essa palavra senhoriagem, ela é pouco habitual, mas ela se refere a algo muito comum, que seria as notas de banco na sua carteira. A expressão senhoriagem, ela surgiu na Idade Média, quando senhores feudais e reis cobravam uma taxa para permitir que emissores privados cunhassem moedas com ouro e prata. Hoje, ela é associada aos ganhos que o Banco Central tem com a emissão de moeda, que são puxados sobretudo pela inflação. A origem do termo senhoriagem ela remonta à Idade Média e correspondia à taxa paga ao soberano ou ao senhor feudal pelo direito de transformar metal precioso, que seria o ouro ou prata, em moeda. A emissão no período medieval ela era caracterizada por ser uma atividade essencialmente privada. Como o senhor feudal ele tinha o direito de estabelecer as características das moedas para poder serem cunhadas, por exemplo, o tipo, o peso e a pureza. Os mercadores eles iam entregar o seu material e algumas semanas após eles eram pagos com as moedas cunhadas, com o metal que eles tinham levado, e essa parte do material era retida pela Casa da Moeda para poder remunerar o trabalho da cunhagem, e outra parte ela era enviada ao senhor feudal com uma taxa ou imposto, e isso era chamado de senhoriagem. Com o passar dos anos, as casas moedas foram deixando de se tornar um negócio privado e no final do século XIII, praticamente todas as casas da moeda na Europa estavam sob controle e direito dos respectivos soberanos, que passaram a receber essas taxas de senhoriagem. Pode passar. 3 métodos foram utilizados para poder reduzir o conteúdo de metal precioso. Primeiro é reduzir o peso da moeda. Segundo é reduzir o teor de pureza da moeda, que isso é aumentar a proporção relativa da liga base da moeda, que seria o cobre. E terceiro é aumentar o valor da face da moeda. A melhora nos processos de fundição levou que no início do Renascimento, os soberanos que utilizassem gradativamente mais o processo de desvalorização para poder arrecadar mais senhoriagem, isso chamava Grande Desvalorização. Foi realizado por Henrique VIII e seus sucessores que reduziram o grau de pureza da moeda de prata de 96% para meros 25%. E com a evolução econômica, a circulação de moeda com valor intrínseco foi sendo substituída pelo papel moeda, que correspondia de início a um comprovante da existência de valor equivalente ao material precioso, nos cofres também do Banco Central, e a qualquer momento ele podia trocar esse recibo pelo metal novamente. O detentor do papel moeda ele também ganhava, pois ele tinha reduzido seus custos de transporte e guarda, e também mantinha o valor intrínseco da moeda de qualquer forma. Pode passar. Bom, no contexto moderno, o fenômeno da senhoriagem ocorre em duas etapas. Na primeira etapa, chamada de imposto inflacionário, o governo ele emite a moeda e usa essa moeda para fazer as suas compras, para gastar. Automaticamente, o valor da moeda ela cai, porque conforme a quantidade de oferta aumenta, o preço diminui. Quando isso acontece, nós, população, ficamos mais pobres, pois somos taxados sem nem perceber. Ou seja, nessa primeira etapa, para o governo conseguir comprar mais, você precisou comprar menos. Para a segunda etapa, nós precisamos ter em mente que, à medida que uma economia se desenvolve, mais transações e mais formas de pagamento são necessárias. Dessa forma, quando o governo emite mais moedas, elas não perdem o seu valor, já que a procura por dinheiro aumentou. Dessa forma, a emissão de valores ela não gera uma inflação. Entretanto, é mais uma fonte de recursos para o governo gastar. Pode passar. Bom, a mensuração da senhoriagem, ela pode ser dividida em 3 tipos, né? A senhoriagem monetária, o imposto inflacionário e o custo de oportunidade da senhoriagem. Pode passar, por favor. A senhoriagem monetária, ela é obtida de 3 formas. A forma mais comum de ser utilizada é através do PIB, que seria a taxa de inflação, somado à taxa de crescimento real do PIB,
subtraído da taxa de variação da velocidade de circulação da base monetária. Isso tudo vai ser multiplicado por π, que seria a taxa de crescimento do estoque nominal da moeda, que nada mais é do que o M dividido pelo Y. Pode passar, por favor. O imposto inflacionário, ele é obtido através da taxa de inflação multiplicado pelo M, que seria a base de incidência monetária real. Pode passar, por favor. E o custo de oportunidade da senhoriagem, ele é obtido pela taxa juros nominal, que seria o I, multiplicado pela base de incidência monetária real. Ou também, ele é obtido pelo R somado ao π, que seria a taxa de inflação, multiplicado novamente pela base de incidência monetária. Então, são dois tipos. Pode passar, por favor. Boa noite. Eu vou falar sobre a senhoriagem e o lucro do Banco Central. Para a gente calcular o lucro com a emissão de dinheiro, a gente pega a variação do meio circulante, que o meio circulante é a soma total de cédulas e moedas em circulação em um país. Então, a gente pega o valor final do período menos o valor inicial do período, encontra a variação. Desse valor, a gente subtrai as reservas bancárias, que são uma parcela do dinheiro depositado no banco, que o cliente deposita no banco, que deve ser repassado ao Banco Central, a fim de impedir que esse dinheiro seja utilizado em outras operações financeiras e acabe se multiplicando. Dessa subtração, a gente tem a variação da base monetária, que a base monetária é o total da moeda em circulação mais as reservas bancárias. Como a gente está falando de variação, a gente pega o meio circulante, as moedas em circulação, menos as reservas bancárias, encontra a variação da base monetária. Desse valor, a gente subtrai a inflação do período e subtrai os custos com a emissão de dinheiro. Desse modo, a gente encontra o lucro com a emissão de dinheiro, que é a senhoriagem. Essa tabela que está do lado, essa imagem, ela está um pouco diferente porque ela não considera a variação da base monetária, e sim a base monetária, que é o somatório do dinheiro emitido mais as reservas bancárias. Pode passar. Boa noite. Vou falar sobre a senhoriagem e o financiamento da dívida pública. Quando temos um déficit de orçamento, o país pode financiá-lo com emissão de moeda. O surgimento da receita de senhoriagem é dado através da relação da taxa de crescimento da moeda e do saldo monetário real, usado como fonte de financiamento. Devido ao uso da senhoriagem como fonte de financiamento do déficit, ocorre uma evolução da dívida pública, chegando a favorecer o próprio governo. Essas são as referências que usamos para fazer o nosso trabalho. Obrigado, boa noite.